Então, seu Cleiton, vou minimizar o senhor aqui. A peça que a gente vai estar trabalhando vai ser essa aqui hoje. Esperar abrir na tela de vocês aí. Vou enviar ela no grupo, acho que eu não cheguei a enviar. Vamos lá no grupo. Cadê o grupo? AM. Na verdade, o meu grupo. Vamos estar encaminhando. Encaminhando para. Ai, aqui. Acho que deve ter ido. Então, a nossa peça vai ter aí 125 de comprimento, 125 de altura, e vai ter de espessura 30 milímetros. Vai ter um diâmetro de 40, vocês conseguem dar um zoom aí, né? Tem um diâmetro de 40 no centro, tem umas furações com um diâmetro de 8 ao redor, são espaçadas aí a 60 graus umas das outras. Quem que é isso? Vamos ver, parece que tem alguém que não está conseguindo acessar. O que está dando aí? Jonatas Damasceno. Tá, eu vou disponibilizar, deixa eu anotar aqui, vou disponibilizar mais um link lá no grupo. Esses dias não tinha dado certo, eu disponibilizei mais um link e deu certo, né? Então vamos lá no Teams, então, copiar informações, copiado. Vamos ver se por esse link ele consegue entrar. Não tá vendo o link? Vamos ver. Não veio o link, não. Não tá vendo o link. Acho que barba, tá difícil hoje, hein? Não tá vendo o link. Vamos ver. O CNC, reunião iniciada. Copiar link. Tentar fazer ele logar, né? Tá travando. Quem que respondeu? Eu solicitei.
Tô ao vivo, professor. Tá aí, né? Tá, beleza. Tô, Então, tá vendo minha tela aí? Tá tranquilo? Tá tô travando muito pra tranquilo. você? Só Não, pra mim agora tá tá de boa, professor. tranquilo? Então tá. Beleza. Eu espero que talvez seja a conexão deles que não tá muito boa, que não estão conseguindo assistir. Então, vamos lá. Nossa peça vai ter aí 125 por 125, uma espessura de 30, um diâmetro de 40. Vamos tentar fazer essa furação com um diâmetro de 8 aí nessas coordenadas aí. Então vai ter um chanfro de 15 do lado esquerdo inferior, vai ter um raio de 25 do lado esquerdo superior, vai ter um chanfro de 30 por 30 no lado direito superior e vai ter um raio de 15 no canto direito inferior. Então isso aqui é só para a gente se localizar, né? Vocês conseguem dar zoom aí, né? Conseguiram dar zoom aí, galera? Quem tá com o celular? Conseguiram ver o desenho legal? Qualquer coisa, o PDF tá lá no WhatsApp lá. Vocês podem estar baixando e acessando por lá. Então a gente vai agora abrir o nosso programa aqui, fazer um programa novo. Vamos estar trabalhando com um subprograma hoje, uma chamada de subprograma. Vamos dar um OK aqui. Travou tudo. Leonildo falou que travou tudo. Travando. Bom, alguns estão conseguindo assistir bem a aula e outros não. É isso, Jocelito? Você está conseguindo ver bem aí? Tá tranquilo? Tô Então, tranquilo, professor. Tô vendo pelo celular e pelo PC. tá vendo pelos dois? Tô. Então, eu acredito que tem alguns que estão reclamando que está travando aqui, mas talvez não seja então a minha conexão, né? Talvez seja a conexão deles, porque se você está vendo bem, eu acredito que então não seja a minha conexão que esteja tão ruim. É, o Juscelito roubando lugar de outro no celular. É, né? Então, Eu vamos. tô travando um pouquinho. Consegui entrar agora, mas tava travando um pouquinho, agora tá voltando. Ô, Biado, agora Ah, você então. me chama de ladrão? Tá Ô, certo. Marcelinho, tá roubando meu sinal aí, cara. Tá travando aqui pra mim, aqui, ó. Tá travando lá para ele. Então, é complicado. Então, aí está o nosso simulador na tela. A gente vai criar um programa aí, então, que vai fazer a usinagem externa daquela nossa peça, em PDF lá. Vai ter, então, as medidas do desenho, tá ali. Vocês conseguem dar zoom, quem está com o celular aí, né? Então, vamos voltar lá. Primeira coisa, então, é desacionar o botão de emergência da máquina. Vocês têm que baixar esse programa para vocês irem treinando, apesar de vocês não treinar, né? Bem que tá acabando o curso, mas tem que baixar aí para treinar. Então, desativa o botão de emergência. Vem com a chave aqui na opção virar para a direita para liberar a edição de programa. Então, ela vai comutar ali para a direita. Essa opção aqui, desse cara aqui, é para você então fazer o zeramento da tua máquina, buscar o G53. Então você vem e referencia o eixo Z. Depois o Y e depois o X. E o quarto eixo. Ok. Então vamos fechar a porta nessa opção aqui. Vamos vir em exibir aqui em cima e eu clicar na opção mostrar máquina. Aí ela some, fica só a parte que a gente vai utilizar. Então vamos lá colocar uma peça a ser usinada. Material bruto. Então vamos deixar aqui com 0.
Aqui é 0, aqui é 0. Aqui a gente vai colocar as medidas. Vamos colocar uma medida aí um pouco a mais do que a nossa peça tem. Nossa peça aí vai ter 125, então vamos dizer que ela tem aí 135 por 135. Vamos dizer que essa daqui tem 135 e aqui tem 135. E a altura da nossa peça é 30. Vamos deixar com 35 de altura. Aí vai substituir a peça a ser usinada e dar um OK. Nós temos a opção aqui de grampo. A gente vem em mesa de fixação, escolhe algum tipo de fixação em que a ferramenta possa trabalhar ao redor da peça. Então vamos pegar essa peça aqui e dar um OK. Então ela vai criar uma mesa de fixação ali, com os grampos de fixação, e nossa peça vai estar livre para a gente passar com a ferramenta por fora dela, não vai usinar nossos grampos de fixação de peça na mesa. Vamos colocar algumas ferramentas, então. Vamos colocar, então, primeiro uma fresa com um diâmetro aí de 10. Clicando 2 vezes, você vem fresa de topo. O diâmetro está ali já, de 10 milímetros. Comprimento eu vou deixar com 100 milímetros de comprimento. Eu tombar aqui para ver se fica melhor para me enxergar. Aí, melhorou. Virando o celular de lado, fica bem melhor. E vou colocar que ela é de metal duro. OK. Aqui eu vou em adicionar ao magazine. Vou colocar posição 1. E vou ir lá em outra ferramenta. Agora eu vou ir lá numa broca com diâmetro de 10. Então eu vou vir aqui em furação. Eu duplo clique em furação. Aí eu coloco o diâmetro da minha broca. Vamos colocar aí que a nossa broca tem um diâmetro de 8 milímetros. Então, ali em diâmetro, a gente coloca 8 milímetros. Aqui a gente vai dizer que ela é de aço rápido. E vamos dar um OK. Vamos carregar ela na posição 2. Depois nós vamos pegar uma fresa topo aí com um diâmetro de 16. Então a gente vai lá na segunda fresa de topo. Fresa topo. Vamos dizer que ela tem 16 de diâmetro. Colocar uns 80 de comprimento. E dizer que ela é de metal duro também. E dá um OK. OK de novo. Então a gente pode olhar lá no magazine. Só que eu acho que eu não carreguei ela para a posição. Vamos ver o que eu carreguei lá. Vamos voltar. Carreguei uma, duas, mas não carreguei a fresa de topo de 16 na posição 3. Então a gente vai lá, posição 3. Vamos ver o que veio para a posição 3 aqui. Eu vou desmontar essa ferramenta aqui e vou lá de novo.
16, comprimento de 80, metal duro, ok, vamos carregar na posição 3. Ok. Só tinha ido duas lá para o Magazine e não tinha carregado. Então, olhando lá no Magazine, nós temos lá as 3 ferramentas. A gente vai estar usando hoje. Beleza? Então, agora a gente vai ter que ir fazer o zeramento dessas ferramentas. Para fazer o zeramento dessas ferramentas, a gente tem que chamar a primeira ferramenta. Então, para chamar a primeira ferramenta, a gente vai em MDI, que é aquela mãozinha. Clica nela. Aí, na tela, você clica em Programa. E aqui embaixo vai aparecer a opção MDI. Então, tem que clicar nesse quadradinho embaixo aqui, MDI. Vai abrir a tela do MDI. Eu vou ter que chamar a primeira ferramenta, que é a ferramenta 1. Então, vamos lá. T01. Qual que é o M que é troca automática de ferramentas? Vocês lembram? Já esqueceram tudo. O M6, né? Isso, M6. Então, vamos lá. T01, M6. E daí eu dou um EOB, que é esse End of Block, tá aqui. Clico nele e dou um Insert. Então, depois que eu fiz isso, eu venho aqui e dou um ciclo Start. Por favor, referencie o eixo X. Vamos ter que referenciar. Deve ser porque eu bati emergência pela hora sem querer. Pronto. Vamos lá em OB, programa de novo. Então, ciclo Start. Então, agora trocou a ferramenta, já chamou a ferramenta 1 lá. Agora a gente vai pegar e vai em posicionamento rápido, que é na terceira opção aqui, no canto da esquerda, subindo, né? Vem posicionamento rápido. Seleciona o ponto central e dá um OK. Então ela já posicionou lá. Hoje, como a gente vai trabalhar com várias ferramentas, então o zeramento vai ser assim, ó. Offset. Aí você vem em Work. Tem que fazer o quê? Zerar X. Então a gente digita X0, medir. Digita Y0, medir, que é measure. E o Z a gente vai deixar com 0 e vai dar input. Então ele vai estar zerado ali. Agora a gente vai ter que vir em offset de novo. Vai ter que vir em offset aqui. E daí aqui a gente tem as alturas das ferramentas. Ó. A ferramenta número 1, então, como é essa, a gente vai digitar aqui Z0, C input, que é comprimento. Ela vai jogar o comprimento da ferramenta lá. Agora eu tenho que fazer o quê? Chamar a ferramenta 2. Para mim chamar a ferramenta 2, então eu tenho que afastar aquela ferramenta que está ali. Então eu vou vir em zeramento aqui, no referência, e vou subir o eixo Z. Agora eu tenho que chamar a ferramenta 2. Então a gente vai lá em MDI de novo. Programa, MDI. Agora tem que chamar a ferramenta 2. Então vamos lá. T02, M06. E ciclo Start. Ela faz a troca lá. Agora tem que ir lá em posicionamento rápido de novo. Seleciono o ponto central e dou um OK. Então ela já posicionou lá. Agora tem que vir em offset. Vir na posição da ferramenta 2.
e dizer que o Z0 e C input. Beleza, vou subir essa ferramenta, vou chamar a ferramenta 3. Então, para chamar a ferramenta 3 é a mesma coisa, T03, M6. Posicionamento rápido, no centro, e ok. Vou lá na terceira ferramenta, vou dizer que é Z0 e C input também. Pronto, estamos com as nossas ferramentas zeradas. Agora eu vou fazer um programinha só para a gente ter certeza que essas ferramentas estão zeradas. Então, se a gente pegar a tabelinha lá do torno CNC, que é o mesmo comando, tem um G, que é o G43. O G43, deixa eu abrir aqui. O G43, ele compensa a altura da ferramenta. Então, a gente tem que chamar o G43, dizer qual que é a ferramenta. Deixa eu ver como é que está discriminado aqui na apostila. G41, G42. Então, G40 cancela a compensação de raio. G41 ativa a compensação de raio para a ferramenta esquerda. O G43 no centro de usinagem, ele compensa a altura da ferramenta. Então, você tem que falar para ele G43, qual é a ferramenta que você está usando, e ele vai compensar aquela altura que a gente jogou ali naquela tabelinha de offset. Então, na apostila de centro de usinagem tem o G43. Aqui, a compensação de altura da ferramenta. Então, na apostila de torno CNC não tem, só tem o 40, 41 e 42, mas no de centro de usinagem tem o G43. Aí entra aquela questão que eu já tinha dito para vocês, que cada máquina trabalha de um jeito, né? Então, assim, o torno CNC trabalha de um jeito, o centro de usinagem trabalha de um outro. Algumas coisas você aplica nos dois, no caso G90, G01, G00, e tem algumas outras coisas que não se aplicam aos dois. Por exemplo, o G43 não se aplica aos dois. Um cara que me mandou uma mensagem dizendo que está travando. Pois é, meu amigo. Estou indo bem devagar aí para ver se vocês conseguem acompanhar com calma hoje. Hoje eu estou acompanhando aqui no. Então vamos fazer um programinha aqui agora. Eu vou vir em edição. Edição é o segundo botãozinho ali, né? Da esquerda para a direita. E vou vir em programa aqui em cima. E depois eu vou vir em diretório aqui embaixo. O diretório vai abrir e vai me dizer quais os programas que tem aqui. Então eu vou abrir aqui um novo programa, o O9025. O9025. E vou dar um input. Não é input, é insert. O9025, insert. Aí agora já abriu. Deixa eu minimizar isso aqui. Então eu tenho que colocar o G aqui da nossa zero peça, que é o mesmo G que eu coloquei aqui no material bruto. Ó. Quando a gente coloca no material bruto aqui, ele aparece um G, e é o G zero peça. Então aqui, nesse caso, eu coloquei no G54, então eu vou ir lá e vou colocar G54 como zero peça aqui.
Beleza. Então, agora eu tenho que chamar a primeira ferramenta. Então, eu vou fazer o quê? Vou dar um T01, M6, IOB, Insert. Então, eu chamei a ferramenta 1. Agora eu tenho que fazer o quê? Vou chamar compensação de altura. Então, é G43. Aí você, para compensar a altura, então você chama H1. Então, H1 é a compensação da altura 1. E vou colocar aqui para ele ir a Z0. E um avanço aí de 2.500. Antes dessa linha, eu vou colocar mais uma linha, pedindo para essa ferramenta aí no X0, Y0. Então, eu vou colocar aqui G90, que é coordenada absoluta, G0, X0, Y0. Então, a nossa ferramenta vai chamar, a nossa máquina vai chamar a ferramenta 1, vai ir no centro da peça, vai chamar a compensação da altura lá, que a gente colocou no valor ali na tabela, vai compensar a altura da ferramenta 1 e vai ir em Z0. Depois que ela for a Z0, eu quero que ela se afaste, G90, G0, Z50 e chame a ferramenta 2. Então vamos colocar aqui T02, M06. Então agora ela chamou a ferramenta 2. Vou fazer a mesma coisa. Vou chamar a compensar a altura da ferramenta 2. Então eu tenho que chamar um G43, o H2, que é a altura da ferramenta 2, e vou colocar um Z0, um avanço de 2.500. Então ela encostou lá em Z0, se tudo correr bem é para isso acontecer, né? E depois eu vou mandar ela afastar. G90, G0, Z50. Agora eu vou chamar a ferramenta 3. Então é T03, M06. Chamou a ferramenta 3. Agora eu vou chamar a compensação de altura da ferramenta 3. Então eu vou compensar a altura da ferramenta 3 e vou mandar aí a Z0. Um avanço. F2.500, ok. Insert. Deixa eu desativar esse aqui que tá... Beleza. Então, chamou a compensação da altura da ferramenta 3, encostou em Z0, e eu vou mandar afastar agora. Agora, vamos testar para ver o que vai acontecer com essas trocas de ferramentas. Se vai funcionar, se não vai. Vou clicar em executar. Vou afastar aqui para ver o que vai acontecer. E vamos dar um ciclo start. Então, o magazine está girando. Trocou. Ó, já não está igual. Postou lá. Opa. Muito rápido. Vamos soltar esse mesmo programa de novo. Tá certo. E agora a ferramenta 3. Então, as 3 ferramentas compensaram a altura, tranquilo, ó. Todas elas foram lá, compensaram a altura e pararam exatamente no mesmo ponto. Então, significa que eu posso fazer o meu programa tranquilo, compensando a altura, chamando as ferramentas e falando para elas usinarem certinho, a cada uma a partir do mesmo ponto X0, Y0, Z0. Então, vamos editar esse 9025 aqui, vamos criar um 9025 e vamos criar o 9026. Então, o 9025 vai ser o nosso programa principal. Ele vai ser o nosso programa que vai chamar o programa 9026. Então, o 9025 vai ser um programa e o 9026 vai ser um subprograma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o perfil externo. Então, a gente com uma ferramenta com um diâmetro aí 16, que está na posição 3. Vou escrever aqui posição 3. Ok. Anotei aqui para nós não se perder.
Então vamos fazer a edição desse programa, apagar o que a gente digitou aqui. Tá? Vamos começar do zero. Então, deixei só o nome do programa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o zero peça. Qual que é o zero peça, Juscelino? E Agora não tô lembrando agora de cabeça, professor. qual que é É o o G0 G54. peça lá? Aí, ó. G54. Então, vamos colocar aí, G54. Agora tem que chamar a ferramenta 1, né? Fechou. G54. Chamar a ferramenta 1, Jocelito. Como é que eu faço para chamar a ferramenta 1, Jocelito? O que eu digito aqui? Não é o G28? Isso era para turno. T1M6. Chamei a ferramenta 1. Agora eu vou ligar minha ferramenta no sentido horário de corte. Qual que é o M que liga minha ferramenta no sentido horário de corte? E mais um RPM. Alguém chuta? M3 não, né? Isso, M3. Então vamos lá, M3. Vamos colocar um RPM aí de uns 4.000 RPM. Pronto. Então liguei minha ferramenta. Eu chamei o meu zero peça, chamei a ferramenta 1 com troca automática e liguei minha ferramenta aí com 4.000 RPM no sentido de corte. Só que eu tinha dito que nós ia usar a fresa topo de 16, então não é a T01, vamos chamar a T03. T03, alterar. Aí. Alterou, quase. Tá demorando para atualizar a tela. Beleza, vou dar um reset aqui. Então ligou a ferramenta. Então agora eu tenho que posicionar lá em relação àquele desenho que a gente tem em PDF lá. Então, se a minha peça tem 125 por 125, aqui no detalhamento, se vocês derem uma olhada, na parte inferior ali, ó, os dois vértices vai dar 62,5. O centro da nossa peça está bem no meio da nossa usinagem. Então, eu tenho que deslocar para a esquerda, em X e Y. Então, seria X menos, Y menos, X mais, Y mais. Então, nós vamos ter essas diferenças de coordenadas aí. Então vamos para um posicionamento maior do que esse 62,5 ali, ó. Se vocês olharem ali, tá a medida maior em X vai dar 62,5, tanto em Y, que é uma peça com medidas quadradas, simétricas. Então vamos jogar aí para uma medida de 70. Então vamos mandar a ferramenta em X menos 70 e Y0. Então vamos voltar lá para o nosso programa. Então vamos colocar aqui para ela trabalhar com coordenadas absolutas, né? Qual que é o G que faz eu trabalhar com coordenadas absolutas? G99? G90. Qual que é o G que faz eu trabalhar em milímetro? É 21? G21. Isso, G21. Então, eu chamei o G90 para me trabalhar com coordenada absoluta e o G21 para me trabalhar com coordenadas em milímetro. E vou dar um insert aí. Beleza. Agora eu vou posicionar ela lá naquele x menos 70 e y0. Então minha ferramenta vai estar bem para fora lá da coordenada. Então eu vou colocar aqui g0, x menos 70 e y0. Como é um g0, então não preciso colocar avanço. Agora eu vou colocar um avanço, ó, g01. Vou encostar na peça em z0. z0. Agora tem que colocar um avanço. Vou colocar 2.500. Como o G01 é um avanço controlado, então eu tenho que colocar um avanço. Se eu não colocar um avanço, ela vai falar assim, ó, falta um avanço no G01. Beleza, então foi a Z0. A partir desse ponto, ela tem que incrementar em Z, fazer o
percurso ao redor da peça e voltar para o mesmo ponto inicial, que é o x70 negativo, y0. Então, ela está lá em x menos 70, ela está fora da peça, ela não está em cima da peça. Vamos ver se eu colocar aqui para executar, se vai criar alguma linha. Ó, já criou alguma linha ali, só que eu não chamei a compensação de altura. Lembra da compensação de altura? Vou ter que voltar lá no programa, chamar um G43 aqui. Então, vamos colocar aqui G43. Vamos colocar nessa linha aqui. G43, H3. Vamos ver o que vai simular agora. Agora sim, ó. Então, ela compensou a altura, né? Chamei a compensação da altura da ferramenta 3 e a linha já posicionou fora da peça lá. Agora a gente vai fazer aquele percurso lá do EDF. Então, tem que ela está parada aqui, né? Aproximadamente não, no centro da peça em Y, mais ou menos onde está o mouse ali. E x menos 70. Então, menos 70 dá o quê? 7,5 mm a mais ali. Então, agora a gente vai fazer um outro programa, que seria, no caso, o nosso subprograma. Então, o nosso subprograma, para chamar ele, é o M98. Então, vou colocar aqui M98. Aí o número do programa, então é P de programa, né? Vou colocar aqui P. Como a gente fez o 9025, vamos fazer o 9026. Só que o 9026 ainda não existe. Ó, por isso que deu erro. M98P 9026 não existe, então ele está dizendo que está errado. Deixa eu ver. Acho que agora vai. Foi lá para cima. Vamos apagar lá em cima. Vamos lá em diretório, então, né? Programa, diretório. Ali só tem o 9025. Vamos criar o O9026. Certo, então dentro do programa 9026, a gente vai fazer o quê? Vai incrementar e fazer o nosso percurso, e fazer a ferramenta voltar para o ponto inicial. Ela tem que fazer o que primeiro? Ela tem que encostar na peça naquela coordenada do desenho, que é x menos 62,5 y0. Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui na primeira linha é para ela incrementar. Então vamos colocar lá G91, que é incremento, G01, que é controlado, Z-5 e um avanço de 1.000. Então, ela não está incrementando em cima da peça, ela está incrementando fora da peça, que é naquela coordenada de x menos 70. Agora, eu vou jogar de novo para a coordenada absoluta. G90, G01, x menos... Qual que é a coordenada lá? Menos 62,5. É 102,5. Y0. Então, nossa ferramenta está aqui, nesse ponto agora. Vamos colocar lá G01, x menos 62,5 e Y0. Tem que colocar o avanço. Vamos voltar lá e vamos colocar o avanço. G01, G90 primeiro, né? G90, G01, x menos 62,5 e Y0, um avanço de 2.500. Então, voltou para a coordenada absoluta, foi um avanço controlado, coordenada de x menos 62,5, que é o que está no desenho, e y0. Então, ela encostou na peça pelo lado de fora, nessa coordenada aqui, e y0. Agora ela tem que subir, a gente vai dizer que aqui tem um vértice, não que a gente vai fazer com G02 ou G03.
a gente vai colocar um R, vírgula R, que é aquela situação que a gente viu na aula passada. Então, em vez de usar o I e o J, a gente vai usar só o R. Então, ali em cima é x menos 62,5, y mais 62,5. Então, vamos colocar aqui G01, x menos 62,5, y mais 62,5. E um avanço de 2.500. Só que eu estava esquecendo já, colocar a vírgula, né? Vírgula, cadê a vírgula? É a segunda função 1, vírgula, raio. Então, a segunda função G lá foi para o raio. Raio de quanto lá? Raio de 25. Então, raio de 25, aí sim o avanço. Então, x menos 62,5, y mais 62,5, vírgula, raio de 25. Aí eu coloquei um avanço de 25.000, acho que foi um zero a mais. Então, vamos alterar aqui para F 2.500. Alterar. Pronto. Agora, eu tenho que mandar ela ir para o lado direito da peça. Então, ela está como se estivesse nesse vértice aqui, fazendo o raio. Agora, eu vou mandar ela para a direita. A coordenada lá vai ser x mais 62,5. Então, né, no caso, nesse ponto aqui, então vai ser x mais 62,5, y mais 62,5. Só que aqui tem um chanfro em vez de ter um raio. Então a gente vai usar a letra C. Então vamos lá, G01, x mais quanto? Quanto que é o x? Alguém chuta? Perdão, 62, professor? 62,5. Vírgula, é um chanfro de 30, então é vírgula C, né, que é o chanfro. Cadê o meu C? Tá lá no 9, tá? Shift, segunda função, 9, chanfro de 30, um avanço. Eu vou clicar aqui no botão executar para ver o que ela vai riscar na nossa peça já em cima da mesa, ver que percurso que ela vai fazer. Provavelmente vai dar um erro, porque a gente não finalizou o percurso ainda. Vamos ver. Está dizendo que está incorreto. Então vamos dar continuidade ao nosso programa lá. Finalizar o percurso e talvez ela simule certo. Agora, no nosso desenho, temos que mandá-lo até x mais 62,5, y menos 62,5. Ali é o 62,5 y e ali em x. Então vamos lá, G01, x 62,5, y menos 62,5. Só que lá embaixo tem um raio de 15. Então vamos voltar lá e vamos colocar uma vírgula, um R, que é raio, colocar o valor do raio e o avanço. Fez o percurso lá, agora tem que ir para a esquerda. Para a esquerda, o nosso desenho, no caso, é nessa aresta aqui, como se essa aresta aqui fosse canto vivo. Então é x menos 62,5, y menos 62,5. Passou do centro para a esquerda, né? Está do centro para baixo. Então vamos lá e tem um chanfro de 15 por 15. Então vamos lá, G01, x menos 62,5, y menos 62,5. Então, vamos colocar uma vírgula, um C, que é o chanfro, está lá no número 9, então é a segunda função 9, chanfro de 15, um avanço de 2.500.
Agora que terminou de fazer o chanfro, eu tenho que dar uma orientação para ela, porque senão ela não sabe onde é que vai acabar esse chanfro. Eu coloquei o vértice ali da coordenada, falei que tem um chanfro, mas ela tem que saber para onde que ela vai, senão ela não sabe calcular esse chanfro. Então eu tenho que dar mais uma coordenada. Então vamos lá, G01, x menos 62,5 e y0. Agora não vai ter chanfro, não vai ter nada, então é só um avanço. Então, o que que ela fez? Ela foi lá para o y0. Ela voltou para o meio da peça, só que ela ainda está encostada em x. Eu tenho que mandar ela voltar para x menos 70, que é a coordenada um pouco mais para fora da peça. Então, a gente vai lá em G01, x menos 70 e y0. E um avanço. Finalizou. Tenho que dizer que acabou o meu subprograma. Esse percurso aí finalizou, então eu tenho que dar um M99. Então vamos lá dar um M99, que é fim de subprograma ou subrotina. Então vamos lá dar um insert. Vamos voltar lá para o programa. Eita, estão me ligando. Deixa eu fechar. Odeio quando acontece essas coisas. Tá, vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo, Juscelino? Tá tranquilo? Eu tô. Então, beleza. É que eu estava acompanhando aqui, era para estar na. Aí voltei, acho que eu voltei. Acho. Aí voltou minha imagem. Beleza. Tá, então eu dei um M99. Vou voltar lá em diretório e vou abrir o 9025 de novo. Então é O 9025 e aperto para direita e ele abre. Então o 9025 ele vai chamar o zero peça, tá? Chamou a compensação de altura da ferramenta 3, põe no ponto inicial lá que era x menos 70, Z0. Agora eu tenho que colocar um M98, que é a chamada de subprograma, o P, que é de programa, e o número do programa, 9026. E insert. Aí. Agora vamos clicar em executar para ver o que ele vai. G90, G21 está incorreto. Então vamos tirar ele. Pode ser que na mesma linha dê erro. Vamos lá em edição. Vamos deletar daqui. E vamos colocar numa linha para baixo. Não está aceitando o G90. Vamos deletar o G90. Tá? Ah, mas tá difícil hoje. Vamos lá. A gente é brasileiro, não desiste nunca, né? G90. G43, H3 está incorreto. Engraçado que antes funcionou, né? Vou colocar aqui Z50, insert. Vamos abrir o programa do diretório 9026 para ver se tem alguma coisa errada lá. Ó, 9026.
G01, X62,5, 62,5, R de 15 está incorreto. Vamos ver, acho que eu coloquei ponto. Não, mas está tudo certo. Vai incrementar 5 milímetros em Z, vai para X menos Y0, X menos Y mais, X mais Y mais, X mais Y menos, X mais Y menos, tem duas vezes, X mais Y menos. Deixa eu ver o que está errado aqui. Então, ele vai para X mais, X menos Y0, depois ele vai para X menos Y mais, X mais Y mais, chanfro de 30. X mais Y menos, raio de 15. X menos Y menos, tem que ser. X menos 62,5, alterar. Y menos 62,5. X menos Y0. Opa. Agora, lá no nosso programa lá, que a gente clicou, ele se orientou. Então, ele já fez o percurso de linha azul lá em cima da nossa peça. Agora tem que tentar acertar o primeiro programa. O percurso está certo. Vamos lá no 90-25. Agora parece que ele executou ali, ó. Se olharem, ele já até penetrou 5 milímetros para dentro da peça. Agora eu vou fazer o quê? Vou vir aqui em edição e vou colocar quantas vezes eu quero que a minha peça tenha de profundidade. Por exemplo, lá no meu subprograma, ele vai descer 5 milímetros por vez. Eu vou fazer com que ele repita esse subprograma, vai dar 6 vezes, porque 6 vezes 5 vai dar 30. Então, eu vou repetir essa linha M98 durante 6 vezes. Então, vamos acertar aqui. Então, é na linha de baixo, né? Vamos colocar M98 e 90-26, 6 vezes. Uma, duas, três, quatro, mais duas. Vamos ver, vamos dar um G90 aqui para ela afastar. G0, G50. E vamos colocar um M30 para desligar o nosso programa. Vamos ver na simulação como é que ela vai ficar. Então, ao invés de você ficar repetindo, essa seria uma forma de você fazer um programa com chamada de subprograma, né? Não sei se vocês podem estar acompanhando ali. Visualizar tela cheia. Tela cheia. Aí. Então, vocês podem estar vendo ali o percurso que a ferramenta está fazendo. Ela está indo lá fora da peça, está incrementando, fazendo a volta, fazendo o primeiro raio. Depois ela vai fazer o chanfro, vai descer, fazer o outro raio aqui embaixo, vai voltar para a esquerda, fazendo outro chanfro do lado esquerdo, vai sair fora da peça e vai incrementar e vai fazer o mesmo contorno novamente. Então, lá dentro do nosso subprograma, a gente colocou para ela incrementar e fazer o contorno. Então, aqui ela vai descer 5, 10, 15, 20, 25, 30 milímetros. Repetindo essa quantidade aí. Existem alguns comandos que você usa o M98, P com o número do programa e uma outra letra, que no caso
no outro centro de usinagem que eu trabalhei, você usa a letra L. Então, M98, por exemplo, P9026, L10. Automaticamente, esse subprograma, com esse tipo de ciclo naquela máquina, não dá certo nesse aqui, que eu já testei. Lá ele repete 10 vezes esse ciclo, até ele pular para a linha de baixo. Então, assim, varia de máquina para máquina, né? Como que se trabalha. Então, dessa forma, nesse simulador se trabalha desse jeito, mas, assim, existem máquinas que são mais, digamos assim, fáceis de trabalhar. Você não precisa ficar repetindo essas linhas. Então, você coloca lá M98, P9026, L30, ela repete 30 vezes. Seria uma opção, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, vamos soltar esse programa aí na nossa peça para ver o estrago. Então, chamada de subprograma é M98, e lá dentro do subprograma, quando você terminou de fazer o teu percurso, teu perfil, com as suas coordenadas, fazendo teu programinha normal lá, finalizou ele, você tem que dar um M99. A única coisa que você tem que lembrar é que você tem que incrementar primeiro, para depois fazer o contorno, e finalizar sempre no mesmo ponto que você iniciou, né? No caso ali foi o X-70, para ele incrementar fora da peça, usando G91 e G90 junto, né? Tranquilo. E você não pode colocar para incrementar no final, porque senão ele vai finalizar o percurso depois incrementar, né? Então, às vezes pode ocorrer um engano de você fazer o primeiro, ela dá o percurso, depois incrementar para fazer o percurso novamente. Então, sempre lembrar de fazer primeiro o incremento e depois fazer o percurso. Agora a gente vai fazer uma continuação do nosso programa, né? Travou minha máquina. O que aconteceu? Deixa eu ver. Aí, voltou. Maravilha. Então agora a gente vai pegar e vai fazer aquela usinagem no centro do desenho, que é um diâmetro de 40. Então a gente vai estar usando ferramenta menor do que 40. Então a gente vai ter que ir abrindo e fazer um terceiro programa, que no caso vai ser chamado, né, pelo primeiro programa principal, vai ser o 9027. Nosso terceiro programa é o 9027, porque a gente já fez o 90. Cadê minhas canetas? Sumiu minha caneta. Então, o primeiro foi o 9026. Vamos voltar lá no simulador. O 9025 chamou o 9026 e a gente vai fazer o 9027 agora. Para fazer essa usinagem e incrementar, fazer a volta, incrementar, fazer a volta e abrindo. Então, como a nossa ferramenta vai ser menor, né? Então, a gente vai ter que ir lá para o final do nosso programa. Então, vamos lá para o final. Em vez de dar um M30 aqui, então eu vou deletar esse M30 e vou chamar a ferramenta. Então, a ferramenta vai ser uma fresa com um diâmetro de 10. Está na posição 1. Então eu vou chamar a ferramenta 1 agora.
e a nossa fresa de 10. Então é T01M6. Chamou a ferramenta 1. Agora eu tenho que compensar a altura. Então é G43, H1, cadê meu H? H1Z50. Tenho que ligar, então, de novo, né, a minha ferramenta. Eu vou dar um M3 aí, um S de 2500 de RPM. E vou mandar a minha ferramenta para o centro da peça, onde vai ser o nosso diâmetro aqui, ó. O nosso diâmetro tem 40. Então, vou mandar ela para o centro da nossa peça. X0, Y0. Então, vamos lá. G90, G0, X0, Y0. Encostou? Não, não encostou, porque ela está afastada, está em Z50 ainda. Ligou a ferramenta, compensou a altura, ligou a ferramenta. Agora eu vou ter que encostar ela em Z0. Então eu vou dar um G01, Z0, F de 2000. Então encostou. Agora eu teria que chamar o meu outro subprograma, no caso o 9027. Então vamos chamar um M98. M98, programa é o P9027. Então, depois que terminou o programa, eu vou dar um G0, Z50, M30. Agora eu vou ter que voltar lá no diretório e criar o programa O9027. O9027. Então, dentro do programa 9027, chamando a ferramenta 1, eu tenho que criar um programa para ele incrementar no centro, então. Então, eu vou colocar aqui G. Ele já encostou em Z0 lá no programa principal. Então, eu chamei a ferramenta 1, compensei a altura, mandei em XY0, que é no centro da peça, no centro do nosso diâmetro, e lá no programa principal eu já mandei ela encostar em Z0. Ela já encostou em Z0. A partir daqui eu vou incrementar e fazer o percurso. Então, vamos dar um G91 aqui. G01, Z-5 também, por volta. Aí vou dar um avanço aqui de 2.500. 2.500 para incremento é muito, então vou colocar 1.000. Então incrementou 5 milímetros, só que agora tem que ir abrindo no diâmetro. Só que minha fresa tem 10, né? Lógico, não vou falar em compensação de raio, nada. Eu tenho que chegar no raio de 20. Só que a minha fresa só tira 10 milímetros ali por lado no raio. Então eu tenho que deslocar ela para a direita no máximo 10 milímetros. Então eu teria que ir no máximo a X10, dar uma volta, ir a X15 ou 20 e dar outra volta. Então eu vou fazer ela dar 2 voltas. Eu vou mandar ela aí a X10, né? Talvez ainda não dê certo. Tem que ser a X5, depois a X10, depois a X15, depois a X20. E daí a gente vai estar utilizando o G2 ou o G3. Então vamos lá. Incrementou, agora eu vou voltar para a coordenada absoluta, G90. Vou estar incrementando no raio, então, aqui, G01, vou mandar ela incrementar no raio 5 milímetros. G01, X5, Y0. Um avanço aí. Interpolação circular. Sentido horário e anti-horário. Vocês lembram qual que eram? Era o G o quê e G o quê? Um era um G e o outro já era outro. Usava o I e o J junto. Alguém se recorda? Não, né? Então tá bom. Então o G2 e o G3. Então a Tô gente tem que lembrado. estar trabalhando. Ó, então, trabalhando com o G2 e G3, você tem que estar trabalhando com o I e J. Então a gente vai estar trabalhando com o deslocamento ali de 5 milímetros para a direita, a distância incremental em IJ, em I vai ser menos 5, em J vai ser 0.
Então a gente vai dar um G02, vai fazer uma interpolação circular, e a distância do centro do arco aí é menos 5, porque você deslocou 5 para a direita, então a distância é menos 5 para a esquerda. E o J é 0. O avanço depois que ele leu essa linha, ele fez a volta, ele parou exatamente no mesmo lugar, deu uma volta de 360 graus. Eu tenho que deslocar ele para a direita mais um pouco. Então, é G01, eu vou mandar ele na coordenada x10, y0. Se for o avanço, 2.500. Insert. Depois que ele deslocou para a direita, eu tenho que fazer ele dar mais uma volta. G02 e menos 10 agora, né? Que eu desloquei mais 5. J0. Um avanço aí de 2.500. Depois que ele fez a volta com esse G02 de novo, deu mais uma volta de 360 graus, eu tenho que mandar ele deslocar mais um pouco para a direita. Vai a x15, y0. Depois que ele foi para x15, y0, ele tem que fazer o quê? Tem que dar a volta de novo. Então é mais um G02, o I agora não é mais nem menos 5, nem menos 10, é menos 15, porque é a distância do centro da tua ferramenta até o centro do teu diâmetro, teu arco. No caso, como eu estou andando só em X aqui, o valor que eu estou colocando é só para I. Se eu deslocasse tanto em X como Y, eu teria que colocar um valor aqui para I e para J. No caso, como eu estou deslocando só para a direita em X, a distância é o valor incremental em X em I negativo, daí, que é o mesmo valor que eu estou deslocando para a direita positivo em X. Então eu vou dar um G02, I menos 15, J0 e um avanço. Só que como lá o diâmetro é 40, o meu raio é 20, então eu tenho que ir mais 5. Então vamos lá, G01, X20, e fechou no diâmetro, no raio de 20, que vai dar o diâmetro de 40, e Y0. E agora eu tenho que dar mais uma volta. G02, I menos quanto aqui? Se eu fui a X20, quanto tem que ser o meu I? Menos 20? Isso. E o J, quanto que é o J? J não é mais 20 daí, O J é professor? 0. Ah. O J é 0. Certo. Então, terminou de fazer a última volta. Incrementou, deslocou para a direita, deu a volta. Deslocou mais para a direita, deu mais uma volta. Deslocou mais para a direita, deu mais uma volta. Fechou lá no diâmetro de um raio 20, que dá o diâmetro de 40, e deu mais uma volta. Agora eu vou mandar ela aí de volta para x0, y0, que é o ponto inicial. E qual que é o comando que é fim de subprograma? M98 é a chamada do subprograma. Qual que é o fim de subprograma? Oi? M99? Isso. M99. Acabou o nosso subprograma. Agora vamos lá em execução. Vamos dar uma olhada, ver como ficou. Então ali tá as linhas já ó, do círculo. Ó. Então ele desloca para a direita, dá a volta, desloca para a direita, dá a volta de novo. Ó. Tá tudo ali. Agora a gente vai ter que ir lá no diretório e abrir o 9025 de novo. Certo. Aqui, quando eu abri o 9025, ele já simulou, já chamando o subprograma. Então, já fez a primeira usinagem,
Já chamou a segunda ferramenta. Já simulou a linha ali da usinagem interna. Agora eu tenho que fazer as repetições lá do 9027 dentro do programa principal. Então a gente vai em edição ali, vai lá no final do programa, em vez de colocar um M30, vamos continuar aqui colocando M98 e 9027. São 30 milímetros, então eu estou tirando 5 milímetros por repetição, então tem que ser 6 vezes também, igual o outro. Lembrando que existem outras formas, né, de fazer. Essa daqui é uma das formas que eu fiz. Cada máquina trabalha de uma forma diferente. Então a gente já fez aí 5, 1, 2, 3, 4, 5, mais uma só. M98, P9027 e só. Lugar que a gente deleta. Faz esse 50, então M30. Vamos ver como é que vai ficar. Podem estar olhando lá que já alterou a nossa simulação. Lá dentro, então, já está todas as linhas vermelhas, que é da ferramenta 2, fazendo a usinagem em círculo. Vamos simular, então, a peça de novo. Material bruto, substituir a peça, dá OK. E vamos executar o programa de novo. O que está errado? Opa, chamou, troca de ferramenta. Vamos ver qual foi o erro. Deveria ter usinado o 9025. 9027 já direto. Então, mostrou lá a usinagem interna lá. Vamos ver o que está errado. Ele foi direto para o segundo programa, era para ele ter feito o primeiro. Vamos lá em programa, diretório, O9025. Quem que está com o microfone ligado aí, puder desligar, que eu estou taxiando. Taxiando o microfone, eu queria. Isso. Então aqui a gente já fez a primeira e a segunda usinagem junto. Essa é o Jocelito. Então aqui a gente está vendo a simulação então dos dois subprogramas, né? Está fazendo o perfil ao redor.
Agora, por último, então a gente vai fazer a programação para aquela furação lá, que a gente viu no desenho. Tem uma furação aqui com um diâmetro de 8 milímetros. Nessas coordenadas de menos 22,5, menos 38,97, menos 45, y. Delayzinho aí, mas já chega aí a imagem. Então, essas são as coordenadas das furações lá, ó. Você pegar o centro aqui, então aqui nessa coordenada é x menos 22,5, y menos 38,97. X menos 45, y 0. Então, vamos fazer a continuação da nossa programação aqui. Então, temos que chamar a ferramenta número 2, da posição 2. Então, vamos lá dentro do programa 9025, a continuidade lá no final, lá. Então, em vez de colocar um M30 aqui, a gente vai pegar e vai dar um P02, M06, chamando a ferramenta 2. Ferramenta 2, a gente tem que compensar a altura, G43, H2, cadê o H? O H tá aqui, H2, Z50, vou colocar um avanço aqui. Pronto. Agora a gente tem que pegar e ligar ela no RPM aí de furação. Como é uma broca de aço rápido, e é um diâmetro de 8, aí no máximo uns 800 a 1000 RPM. Então eu vou dar um M3S de 850 RPM. Então, eu vou posicionar ela no primeiro furo. Então, para posicionar ela no primeiro furo, a coordenada é x menos 22,5. Não, vamos posicionar ela aqui em x menos 45, y 0. Então, vamos posicionar nesse furo aqui. X menos 45, y 0. G90, G0, x menos 45, y 0. E um avanço. Ok? Agora tem que chamar um ciclo de furação. Então vamos usar o G83. G83, Z menos profundidade é 30. Vamos usar um Z menos 30. Vamos colocar aí um Q de menos 5. Um R de 0, que é a aproximação, e um avanço de 100. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ali ela já simulou a primeira furação. Se vocês olharem ali, já vai ter uma linha verde, né, no nosso programa. Então, ela já está na primeira furação já. Então, vamos voltar lá no programa e dar continuidade nas outras coordenadas. Depois que ela fez o primeiro furo, a gente só joga as coordenadas em x e y aqui. Então, vai ser x menos 22,5, y 38,97. X menos 22,5. Opa, tem que clicar aqui dentro. X menos 22,5. Y quanto? 38 e... Deve ser isso aqui. 38,97, isso aí. Então, a próxima ali é x mais 22,5, y mais 38,97, x mais 45, y 0, x mais 22,5, e y menos 38,97. E x menos 22,5, y menos 38,97.
Terminou de colocar as coordenadas, dá um G80 para cancelar o ciclo de furação, manda a G90, que é a coordenada absoluta, G0, que é avanço máximo de máquina, um Z100 e dá um M30. Pronto, vamos ver como é que vai ficar. Se vocês olharem ali, já formou, então, as coordenadas ali do nossa furação. Vamos dar um ciclo start para ver como é que vai ficar. Então, ela vai lá, chama a ferramenta 1, troca. Todo mundo está conseguindo compreender, entender? Posso passar um exercício desse assim, só para fazer o perfil externo? Estou falando sozinho, né? Será que caiu meu áudio? Ninguém está me ouvindo? Essas horas ninguém responde, professor. Ah, é, né? Fica tudo em silêncio. Falar em exercício, todo mundo fala. Pois é. Ô, Nereu, dá o teu palpite aí, você que é torneiro. Passar um exercíciozinho bem simples assim, ó, uma pecinha com chanfro, um raio, só para fazer as coordenadas bem simples. Então ali já terminou o perfil externo. Vai fazer a usinagem interna agora. E é mais ou menos isso que acontece na máquina. Lógico que depende muito de cada... Opa, prossiga. Essas medidas saem medida zerada ou como que é? Essas medidas aí eu tô indo pelo desenho, né? Só que assim, para a gente não deixar vocês confusos. Para mim não deixar vocês confusos, eu tô indo pela medida que está no desenho. Porque a gente tem que levar em consideração também o diâmetro da ferramenta, né? Então existe uma compensação de raio, que é o G41 e o G42. Quando você está trabalhando com coordenada e a tua usinagem, a tua ferramenta fica pelo lado de fora da tua peça, você usa o G41. Quando você está usando uma usinagem do lado de dentro, daí você usa o G42. Então, tipo assim, ainda teria que levar em consideração mais isso ainda, né? Mas essas medidas que a gente está usando aqui são só medidas do desenho, só para simular. Tem duas alternativas: ou você calcula numa calculadora e pega a medida, ou você usa o ciclo de compensação de raio mesmo da ferramenta na própria máquina. Aí depende, né? Mas isso aí vocês vão pegar com prática, né, digamos assim. Então a ideia aqui, o intuito nessa situação que a gente fez hoje, é vocês entender como que coloca as coordenadas dentro do programa, para vocês entenderem como que funciona a troca de ferramenta e como que funciona a chamada de subprograma e o final do subprograma. Então, assim, nessa situação, né, vocês verem que um programa pode chamar outro de dentro de outro programa, e dentro daquele outro subprograma posso chamar outro subprograma. Então, assim, foi mais isso, né? Essas medidas que a gente está vendo é medida do desenho, né? Não é medida são só as coordenadas do desenho. Porque o certo pelo correto eu deveria levar em consideração o raio da ferramenta, né? O diâmetro da ferramenta. Se a minha ferramenta tem 16, então eu deveria pegar esse 125, somar mais 16 e daí fazer o programa em cima dessas coordenadas. Não sei se foi mais ou menos essa a dúvida que você tinha. Não entendi, professor. Beleza. Entendeu? Então, beleza. Você entendeu? Mentira, professor, mentira dele. Não sei não, tô vendo ele dar risada aí, professor. É mesmo?
no caso aqui, vamos ver se eu consigo. Viu, professor? Prossiga. Eu acho que o Nereu tentou dizer o seguinte: faz um desgaste na peça, aproxima-se da medida, aí retira Isso. a peça da máquina e confere se a medida. Eu acho que é isso que ele estava querendo perguntar. Agora entendi. Essa medida que a gente fez aqui, era isso aí? Ah, então tá. Assim, é que nem eu estava falando. Isso aí é um programa para a gente aprender a fazer o programa, né? Só para aprender a colocar as linhas, tudo certinho. Mas a coordenada que nós colocamos lá seria já da medida pronta. Essa compensação de raio que entraria no sobremetal daí. Daí você poderia deixar na tua tabela de ferramenta um raio um pouquinho maior, que ela deixaria o material nessas coordenadas ali ao redor da tua peça. Faria só um desbaste. Depois você viria diminuindo o raio da tua ferramenta e ela ia ajustando. Então, digamos assim, você poderia soltar um programa, se a tua ferramenta tem 16, você poderia dizer lá na tua tabela de ferramenta que a tua ferramenta tem 16,5, então ela vai deixar esses 5 décimos de sobremetal para daí você alterar o raio e fazer só um acabamento. Então, essa medida que a gente jogou aqui hoje nesse programa é uma medida zerada já na medida pronta. Teria que ser levado em consideração. Aqui, por exemplo, desenhei um quadrado e vamos imaginar que eu acho que não tem círculo aqui para conseguir desenhar, mas vou pegar um. Imagina então que você tem aí a tua ferramenta, né? Então tem essa distância que a gente tem daqui do centro da ferramenta, né? A medida que a gente está jogando lá no desenho é a medida daqui até aqui, mas tem essa medida aqui ainda, ó, daqui até aqui. Então, essa medida, como é que eu vou explicar? Essa medida aqui tem que ser levada em consideração, né? A distância do centro da ferramenta até o centro da medida. A medida que a gente está jogando era essa medida aqui, dessa linha. Só que, no caso, tem que levar em consideração ainda esse raio da ferramenta. Que, no caso, não é igual no torno, né? No torno é só o raio do inserto lá, que é 0,8. Mas no nosso caso aqui, não. Bom, deixa eu ver, tem mais uma situação, que eu acho que é a outra. Tem mais uma situação aqui, mais um ciclo de furação, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, que é o ciclo de furação polar, né? Então, para a gente fazer o ciclo de furação polar, tá? 5. Vamos ver se eu consigo desenvolver aqui o ciclo de furação polar sem para a gente precisar ficar colocando as coordenadas de x e y. Vamos ver como que vai se comportar aqui. Vamos lá em prog. Clicar aqui dentro. Vamos descer lá embaixo, então. Não tem como descer lá em cima, né? E vamos alterar o nosso programa aqui. Eu coloquei as coordenadas, mas aqui no caso eu não vou colocar as coordenadas. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou alterar esse G83 aqui. XY0, G16 ativa a furação polar. Então tem um ciclo nesse cara aqui, que é o G16. Ele ativa a furação polar. Então daí eu vou colocar aqui G99, G83, vou colocar G81. G81 que é furo de centro. Aí X40 e 5, que é o nosso raio, né? X45 é aquela primeira coordenada que a gente tem em X lá, e Y0 é o ângulo 0. Z eu vou colocar Z menos 5, R eu vou colocar 5 e um F de 100. Aí, beleza. Então, eu substituí esse G83, G90 que tem nas linhas de baixo, por aquela situação ali na parte superior. E G91, Y60. Então, ele vai acionar um ciclo incremental, G91, Y60, que é a angulação,
e K é a quantidade de repetições. Vamos deletar, então, essa parte de baixo com as coordenadas e vamos ver se vai simular parecido. Ó. Então, ao invés de estar colocando as coordenadas, eu posso estar utilizando esse ciclo, que é uma segunda opção para furação. Então, não sei se vocês viram o que eu fiz lá, vou voltar lá para mostrar para vocês, era para ver se ia dar certo, né? Como deu certo, eu vou voltar lá. Eu usei, então, aqui um G16. O G16 ele serve para quê? Para ativar furação polar. Então, assim, ele faz o furo, faz a rotação do cálculo da máquina e incrementa um ângulo. Então, esse ângulo que eu incrementei foi 60 graus, porque o desenho tem 6 furos. Então, a distância angular entre um furo e outro é 60 graus, porque uma volta inteira tem 360 graus. Então, o que ele fez ali no programa? Ativou nesse G16, então, a furação polar. Aí o G99 é o ciclo de furação polar. G81 é um ciclo de furação. X45 é o ponto inicial no raio, né? Então, X mais 45. Y0 seria o ângulo. Então, o ângulo ali que a gente, imaginando um relógio, quando você fala em ângulo, o ângulo zero, ele fica às 3h15 da tarde. Então, 3h15 da tarde, ali no caso, seria o nosso X45 e o Y0 seria ali naquele ponto. Então, o ângulo zero fica nas 3h15 da tarde, imaginando um relógio, né? Porque o relógio ele dá uma volta com o ponteiro 360 graus. Então, quando você fala ângulo zero, você imagina como se o ponteiro tivesse nesse horário, 3h15. Aí o Z-5 é a profundidade, o R é o retorno para voltar na quebra de cavaco, e o avanço é quanto ela vai andar por minuto, quantos milímetros por minuto ela vai se deslocar. E o G91 é incremental, então ele vai incrementar 60 graus e cai as repetições, então vai repetir 5 vezes. Então ela vai fazer a primeira furação, vai repetir 5 vezes e daí vai cancelar o ciclo, vai afastar e desligar. Espero que tenham entendido alguma coisa, pelo menos, né? De hoje. Amanhã nós vamos estar fazendo um programa, então, no CAM. Nós vamos abrir o SolidWorks, vamos fazer um desenho em 3 dimensões, vamos fazer um desenho complexo, e daí um desenho complexo, com curvas, com raios, com ovalizado, é uma coisa mais difícil de você fazer o programa na máquina. Então, quando você tem um desenho mais complexo, por exemplo, uma flor, ou um raio mais difícil de ser usinado, ou uma coisa bem mais complexa, por exemplo, um mouse de computador, você não consegue programar na máquina o perfil para usinar esse tipo de perfil complexo. Por exemplo, desenhar uma flor, isso aí você não consegue programar nesse tipo de programação assim no painel da máquina. Essa programação mais simples que a gente fez hoje, que é um desbaste externo, um desbaste interno e uma furação, você até consegue fazer na máquina, mas essa programação mais complexa, então a gente vai ver amanhã no EdCam. A gente vai desenvolver um desenho em 3D junto e fazer o zeramento dentro do software e tá usando ele para gerar o programa. Beleza, galera? Eu vou estar parando a gravação, então. Vou parar a gravação, vamos finalizar a aula. São 9